Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. O outro lado, você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo pra ultrapassar o do Banco Master. Então, deixa eu aproveitar e te interromper, então. Cara, eu concordo que a gente precisa de um... ter um capital social maior. Eu concordo que a gente precisa se olhar e se enxergar como um povo, né? Uhum. Só que a gente precisa levar em consideração também que a gente sabe que a gente gosta mesmo é de conflito, né? A gente clica mesmo na notícia ruim, a gente engaja mesmo com a fofoca, a gente não... A notícia, assim, deu certo, legal, deu ruim, nossa, meu irmão, deu ruim ali, hein? Conta pra todo mundo que deu ruim ali. É uma outra jeito de tratar. Então, sendo essa a forma mais ou menos como a gente funciona, o Fla-Flu eleitoral é interessante para todo mundo, especialmente porque os caras mais interessados nesse Fla-Flu eleitoral, eles vão se alimentar intencionalmente, eles vão dizer que o que você tá falando é coisa de isentão, é coisa de fraco, tá entendendo? Por quê? Porque a gente já viu... Eu sei disso. A gente já viu várias vezes o cara que sobe e fala contra o banheiro... unissex, aí ele viu lá, gravei meu vídeo lá, agora vai lá tu, fala a tua, tá ligado? E o cara vai lá e fala o contrário, faz um vídeo e é isso, né? Então, brigar contra esse jogo é talvez a maior dificuldade, o maior desafio agora, né? Falar de sensatez num momento de inflamação. Talvez, mas é completamente radical o que eu tô falando aqui. Porque... É tão óbvio, o lance assim, é tão óbvio que a regra do jogo, a galera que tá assistindo aqui, que a regra do jogo é conflito e você ganha views, votos, ganha tudo com o conflito, que você pode só fingir que você tá em conflito. A coisa mais radical é você ser profundamente honesto. E falar, cara, não adianta eu ficar fingindo que vou ficar brigando com todo mundo o tempo todo. Eu não vou governar, eu não vou nem ganhar a eleição. Ao mesmo tempo, para vencer a eleição, eu tenho que ganhar dos caras. E aí, eu sou bem mais intenso nas críticas a eles. Então... soa paradoxal, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô dando porrada no Lula, porrada no Flávio, porrada em todo mundo que eu preciso dar porrada, eu tô falando, eu vou ganhar, eu não quero mais dar porrada em vocês. Eu vou ganhar e assim, precisamos fazer algumas coisas que todo mundo aqui concorda. Precisamos destruir o crime organizado, precisa resolver a conta pública do Brasil, precisa ver essa oportunidade gigante que a gente tem com terras raras e pegar essa oportunidade e, assim, pelo amor de Deus, é uma chance a gente tem de tirar o gap com os Estados Unidos, tirar o gap com o resto do mundo. O negócio das terras raras é um bilhete, ali pode ser ou um bilhete premiado ou mais um pau Brasil. A gente tem que escolher. Ou a gente pega um bilhete premiado pra virar um lugar sério, ou ticket pau Brasil, algumas pessoas vão ficar ricas, a gente vai exportar uma commodity, que nem commodity, mas exportar produto cru pra fora. Pô, eu quero no meu governo pegar esse ticket premiado e assim, fazer turbina de avião aqui, fazer drone aqui no Brasil, fazer bateria pra todos os carros que estão saindo fora os chineses no mundo, a bateria ser feita aqui no Brasil. Dá pra fazer tudo isso, cara. Dá pra galera ganhar muita grana. Só que, eu já tô avisando pra todo mundo assistindo, o seu país hoje acabou. Hoje, com as coisas que passaram nas 2 últimas semanas, é que brasileiro não dá bola, ninguém quer falar disso. Acabou, Igor. Casa caiu por 2 coisas. A galera não tem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte das pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho. Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Esse é o que precisa. De resto, a gente é um país muito pobre. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais para poder pagar as contas delas. Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. O outro lado, você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo para ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, o ministro do Lula. Negócio muito, muito estranho. Um leilão bizarro que vai aumentar a nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% pra todo mundo.
com termoelétricas operando sem precisar. A gente poderia ter usado esse leilão para investir em bateria, para energia renovável. O Brasil está produzindo muita energia eólica, muita energia solar, só que a gente não tem bateria para acumular isso, porque tem vou tentar explicar aqui, mas tem picos, né? Se você tem energia solar, meio-dia você tá, né, no pico, tem sol pra caramba. À noite você não pega energia solar. Então, quando você tem o pico, você não usa aquele boost de energia que tem. Você tem que ter aquela energia se perde. Então o que você precisa? De bateria para acumular, e aí à noite que você não pega, você gasta, você joga no sistema aquilo que foi acumulado na bateria. Esse leilão era para ter colocado bateria, o Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve, foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão, vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, estudo bizarro. A Fiesp já entrou no STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. E é um escândalo de centenas de bilhões. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% pra todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. É mesmo? Assim, por quê? É um esquema que envolve os mesmos empresários, rolou agora no governo Lula. Então você tá assim, falando de master, aguarda que tem mais um. E assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos, e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o que tava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto, e ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha, vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano, né? Exato. E esse do Eletrolão nem foi pra ganhar. Eu não sei porque os caras fizeram isso. Pra mim, a gente sabe, né? Dinheiro. Mas é que foi muito dinheiro. Então, é coisa de centenas de Eu milhões. não ouvi falar disso daí, cara. Eu vou anotar pra dar uma Pode pesquisada. pesquisa. Cara, fala com o Felipe Moura Brasil. Não, ó, eu sou um pré-candidato. Não ouçam a minha opinião. Chama o Felipe Moura Brasil. É assustador. É assustador. E assim, foi ele, o consórcio envolvendo o BTG, que pegou lá com mais um monte de planta de termoelétrica. E assim, só por ter a planta parada sem utilizar, eles ganham dinheiro. Ganham bilhões. É um negócio assim, é um negócio de bilhões com risco nenhum. Bizarro. A história é bizarra. E eu tô me informando, hoje eu peguei pra ler tudo. Puta saco. Puta saco, queria estar fazendo outra coisa. Tem que saber, Tem que né? manjar de eletrolão agora. Assim, eu manjava de master, galera, tem um novo escândalo aí. E nem se eu ganhar. merda. E como é que eu faço pra desfazer uma besteira dessas? Entendeu? Porque, não, o direito adquirido, né? Os caras ganharam o leilão. Pois é. Aí eu vou ser golpista. Legalmente, é um problema. Então, assim, o leilão foi. O leilão precisa ser homologado e tal. Não pode homologar esse leilão. Aí taca, a gente tem que gravar vídeo, falar desse assunto. As pessoas não sabem ainda do assunto, é feriado. Acho que é semana que vem. Aí, assim, a gente tem que correr contra o tempo pra evitar uma puta de uma malandragem que aconteceu. Graças a Deus, a gente tá aqui ao vivo, tem, né, a galera, por favor, façam um corte disso. Esse assunto é importantíssimo. Se eu te pedir um negócio, chama o Felipe Moura Brasil pra falar disso. É o novo Banco Master. E aconteceu agora, sim. Na surdina. Cara, não, tá anotado aqui, eu vou estudar esse assunto aí. Bom, então, mas é isso, né, meu irmão? O Brasil toda hora ele tem. A gente não passa muito tempo sem um escândalozinho. Essa que é a verdade, né, cara? Então meio que tem pra todo mundo. E aí, nesse sentido, tem muita coisa pra acontecer até as eleições, né? Uhum. Eu não. É claro que você vai dizer, inclusive tu já disse que pô, o teu principal investimento é não ter se envolvido com essas paradas, mas tu projeta mais mudanças daqui pra frente lá nesse cenário político, assim, especialmente no que toca escândalo. Porque, ó, tu acredita que a gente vai ter uma CPI do Banco Master? Tu acredita que a gente vai ter uma CPMI do Banco Master? Não vai ter. Não. Não vai ter. Tu realmente acredita? Assim, a gente sabe que tem. Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que ninguém quer que saia muita coisa dali do Daniel Vorcaro. Acho que os únicos interessados nisso talvez sejam os caras da Polícia Federal. Um salve pros caras da Polícia Federal, entendeu? É onde tá a minha esperança. Porque eu não acho que o
procurador-geral da República tem tanto interesse assim, nem ninguém do STF, nem nenhum político. Manja. O que me dá também aquele tédio que a gente estava falando mais cedo, né? Por quê? Eu acho que vai precisar de coragem e de saber dançar, porque se fosse para fazer alguma coisa, tinha CPI. Sim, mas a CPI, realmente sim, eu não contaria muito com uma CPI, porque todos os grandes membros dos partidos políticos estão envolvidos no escândalo do Banco Master. Perfeito. E o problema do modelo político do Brasil é que se você é um político do Centrão, o seu eleitor não te cobra. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Quem acabou com a CPI do Banco Master? Foi um acordo envolvendo o Flávio, o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o Xandão. Palavras do Flávio. O Flávio disse que foi feito um acordo com o Xandão, que o projeto que garantia... Um acordo que foi feito ia passar a dosimetria enquanto tiravam a CPI do Master. Aí o Xandão não cumpriu depois, aí o Flávio foi reclamar. E quem no final não botou pra votar a CPI foi o Alcolumbre. Então o Alcolumbre o estado do Alcolumbre, o Amapá, ele comprou títulos podres do Banco Master. O Alcolumbre estava nomeando o Otto Lobo na Comissão de Valores Imobiliários, que era um cara que interessava ao Joesley e ao Vorcaro. O Alcolumbre está no caso do Master. Só que o Alcolumbre ele é eleito pelo Amapá. E qual é a característica do eleitor do Alcolumbre? É que ele não liga, porque o Alcolumbre comprou o voto dele. O Alcolumbre comprou uma pessoa que vai comprar o voto dele. É um voto de máquina feito com pessoas de lugares muito pobres que não vão estar, tipo, Alcolumbre, tô de olho. Não estão de olho. A maior parte dos políticos do Centrão tem como característica não receber cobrança do eleitor, porque o eleitor é um eleitor muito pobre. E como o eleitor é muito pobre, aquela pessoa tá precisando de um emprego e ele depende do político para ter um emprego. Então, se ele for reclamar do político, ele vai perder o emprego na prefeitura, ele vai perder um dinheirinho do não sei o quê. Isso eu vi rodando no Nordeste. É muito difícil você imaginar que uma pessoa no Maranhão vai cobrar um político no Maranhão, porque se ela for cobrar um deputado, o deputado é amigo do vereador da cidade. Ele vai ter um vereador na cidade que tem essa pessoa. E aí essa pessoa depende do vereador pra qualquer coisa. Cansado da velha política e dos teatros de sempre? Se você quer a verdade nua e crua sobre o partido, missão e o combate ao sistema, inscreva-se no canal agora mesmo.